Noite, né? E vamos entrar na palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 26. Deus me deu essa passagem hoje. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 17 ao 30. E como é a noite de Santa Ceia, eu gosto muito de falar da pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é que é o nosso Deus, Ele é que é o grande eu sou. Nós precisamos de falar. E hoje é uma noite de Santa Ceia, nós temos que buscar a presença de Deus, os ensinamentos que Ele deixou para nós. Mateus 26, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: a última Páscoa e a Santa Ceia. No 17, no primeiro dia da festa dos pães asmos porque não tinha fermento, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, e um certo homem, e dizia assim: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. E em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos curvar nossa fronte, amados, porque nós estamos falando do Rei dos Reis. Nós estamos pronunciando aqui o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos anunciando o nome de uma placa de igreja, de uma pessoa, mas é aquele que tem todo o poder, aquele que venceu a morte, os principados, para nos dar vida eterna. Curva a tua fronte nessa noite e agradeça a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Pai, muito obrigado, Senhor. Aquilo tudo que o Senhor quer revelar nessa palavra, Pai, eu sei que sempre o Senhor fala diferente conforme o povo que o Senhor quer falar, Pai. Mas estamos dispostos a ouvir a tua voz nessa noite, Pai, através da tua palavra. Continua falando conosco. Já a abertura do culto, a pregação, tudo foi direcionado pelo teu Espírito, Pai. E nós queremos agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, Deus, tirar tudo aquilo que não provém de Deus da nossa vida e olhar para Ti e esperar em Ti, e que nós sejamos nessa noite abençoados com essa palavra, Pai. Que venha, Deus, essa palavra nos trazer algo importante no nosso coração, de nós pensar em tudo que o Senhor fez por nós. Senhor, que ela venha do céu, que eu esteja aqui conectado com o céu nessa noite, Pai. É no nome de Jesus que eu entrego a minha vida e esta igreja, no nome de Jesus. Amém, meus amados? Podem sentar, glorificando a Deus, em nome de Jesus. Hoje pela manhã eu falei essa palavra, mas Deus me deu uma ousadia, uma revelação. Eu estava aí em jejum. Eu acho que Deus, assim, falou fortemente. Eu sei que Ele continua falando nessa noite, no nome de Jesus. Então, no 17, né? Aqui nos fala algo muito importante, né? No primeiro dia da festa dos pães asmos, estava iam celebrar a Páscoa. A Páscoa nós vimos lá em Êxodo, amados irmãos, que quando o povo foi liberto
do Egito, né, que Moisés entrou para livrar o povo de Israel do Egito, no livro de Êxodo, eles tinham que comemorar a liberdade deles. Então, que Deus disse para Moisés que era para matar um cordeiro, deu todas as instruções como eles deviam comer aquele cordeiro, e passaram nas vergas da porta o sangue, e era para ter pães asmos sem fermento, ervas amargas que representavam tudo aquilo que eles passaram. Então, eles faziam anual, todo ano, eles faziam uma festa da Páscoa, representando a libertação deles. E Jesus aqui, amados, é chegada a hora do Senhor Jesus. Então ele diz assim, chegado o tempo da Páscoa, né? Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para ele: aonde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Disse para Jesus. Era quinta-feira. Na sexta-feira, Jesus seria entregue morto, né? E perguntou para Jesus: onde o Senhor quer que a gente faça a ceia, a Páscoa? Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor Jesus, ele estava andando com os discípulos, ensinando os discípulos, e os discípulos tinham uma grande amizade pelo Senhor Jesus, e disseram: aonde a gente vai celebrar a Páscoa? Onde o Senhor quer que a gente celebre? E disse então o Senhor Jesus, e disse ele: ide à cidade, e um certo homem, e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Olha que lindo. Quero que vocês prestem atenção, porque é uma palavra revelada do céu, mas nem esboço eu não faço, porque eu espero a inspiração do Espírito Santo, a inspiração da palavra de Deus. Porque, irmãos, às vezes as pessoas perguntam assim: pastora, a senhora pega um versículo e prega. Eu disse: sabe por quê? Primeiro, que eu sou inspirada pelo Espírito Santo. E segunda coisa, que eu estudo diariamente a palavra. E a gente só vai falar daquilo que leu. O Espírito Santo vai te trazer à mente. Tu nunca vai, o Espírito Santo vai te dizer para ti alguma coisa que tu não leu. Ele vai te dizer: lá em tal lugar está escrito tal coisa. Mas aí tu já leu, tu já estudou. Então por isso a gente fala seguramente, porque a gente sabe o que está falando, né? Da palavra do Senhor. E aí diz então que o Senhor Jesus disse para os discípulos: vocês vão lá, entrem na cidade, vai ter um homem assim, e vocês falem com ele para nós fazer a ceia na casa dele, a Páscoa na casa dele. Então, irmãos, este homem provavelmente tinha algo na mão diferenciado, vamos dizer que um balde d'água, vamos dizer que uma coisa assim, que ele fosse diferenciado para poder os discípulos saber que homem era esse. Quem sabe ele estava carregando água, porque quem carregava a água eram as mulheres, eram as meninas. A gente não sabe o que aquele homem tinha de diferente, que eles iam se chegar e conhecer que era aquele homem, né? Que nem nós vimos Elias, né? Que foi com a viúva de Sarepta, né? Que ela estava na porta, Deus mandou, né? Ordenou a viúva que sustentasse Elias e disse para Elias, tu vai lá que tem uma viúva que eu já ordenei. E ele chegou lá e viu a viúva catando os cavalos para fazer o alimento e depois ir morrer no filho. Então Deus, ele dá algo para ti e ele te direciona como tu tem que fazer. Quando ele fala conosco, ele já dá uma direção. Tu não vai cego no escuro. O Espírito Santo vai te mostrando, te liberando. Aleluia. Então, disseram para os discípulos chegarem, e o Senhor Jesus disse: vocês vão à cidade, e dizia assim: o mestre disse, o meu tempo está próximo. E quando eu li assim, o meu tempo está próximo, Deus falava grandemente comigo assim, que tudo tem o tempo de Deus. Até Jesus tinha o tempo. O meu tempo está próximo. Às vezes nós não esperamos o tempo de Deus, nós vamos na frente do tempo de Deus. Mas o próprio Filho de Deus esperou o tempo que era dele. Ele disse então, e os discípulos fizeram como Jesus ordenara. Irmãos, vou dar uma paradinha aqui. Este homem, a história nos conta que este homem, que Jesus sabia que ele era um homem abastado financeiramente, sabia que ele tinha condições, e sabia que ele era um homem
que seguia Jesus, que conhecia Jesus. Então Jesus tinha certeza que ia mandar lá os discípulos e eles iam, e esse homem ia aceitar que a Páscoa fosse na casa dele. E a história nos conta que ele era um homem que tinha uma casa com laje. Aqueles que tinham condições financeiras, eles tinham a casa com laje. E eles então faziam a Páscoa naquela laje. Ofereciam o cordeiro, faziam naquela laje. Então, amados, também a história nos conta que os judeus, até hoje é assim, que a mesa é bem baixinha, você sabe disso, né? A mesa é bem baixinha. E que, então, a mesa da Páscoa era tipo de um U, sabe? A mesa, duas pontas, um U, que entrava pelo meio para servir, né? E o convidado especial, o anfitrião, ficava na ponta da direita. E os convidados de honra ficavam na esquerda, na ponta da mesa. E o distribuído, eram 12 discípulos, mais o dono da casa, e mais, né, Jesus. Então diz a palavra do Senhor, que ali estavam eles sentados, né, para partir a ceia. E Jesus aqui na ponta, e na outra ponta estava no lugar de honra, estava Judas e João, o apóstolo João. Aonde estava Judas? Que lugar estava Judas? O traidor? No lugar de honra. E hoje Deus falava para mim assim, quantos estão no lugar de honra que Deus escolheu e são traidores de Cristo? É forte, mas é verdadeiro. Eu vejo muito. Então assim, ó, que não seja nós, nenhum daqui de nós, os traidores, né? Que já receberam a honra e muitas vezes estamos traindo nosso Salvador. E olha só, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eu comecei, amados, hoje eu fiquei emocionada quando Deus me deu essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela me constrange, ainda mais quando fala de Jesus. Ela me constrange, que eu não faço nada para Jesus. E eu vejo assim, irmãos, me perdoe, mas eu vejo um pessoal hoje assim, ó, apostatado da fé. Fiquei tão feliz quando eu vi os irmãos dizendo que ia fazer evangelismo. Ai, coisa boa, mas eu já tive a idade deles, subia no escadão lá, tudo que é lugar, ia visitar no presídio. Trabalhamos 7 anos, eu e a missionária Sandra Nel Shaddai, levando a mensagem. Como é bom tu resgatar uma alma, como é bom, amados. Ontem eu vi um vídeo, passei para uma pessoa, mas que não conseguiu ouvir, de um fundador de uma igreja satânica, não sei se vocês ouviram, um satanista, e que ele foi dar uma reportagem numa rádio sobre a igreja dele. E quando ele estava lá, a moça que convidou, a moça que fez a entrevista, quando ele se levantou para ir embora, a moça abraçou ele. E ele disse que sentiu um abraço diferente. Um abraço muito diferente. E desde aquele dia ele sentiu um abraço de amor. Que ele nunca teve isso. Na infância, na juventude. Como ele era um menino rebelde, então, assim, ó, tudo achava ele de rebelde. Todo mundo queria ver ele longe. Nunca ninguém dava um abraço especial. Um abraço de amor. E aquela moça deu um abraço de amor. E ele foi para casa impressionado com aquilo. Ele disse que as forças que estavam nele malignas já começaram a se desfazer. E ele teve um encontro real com Jesus. Jesus falou com ele. E ele disse, eu não sou merecedor. E ele disse, sabe aquela moça que te abraçou? Era eu que estava nela. Vocês viram como é importante dar um abraço? Dar valor para as pessoas que estão passando por lutas, meus amados. Como é importante tu abraçar uma pessoa que está na rua, como disse o presbítero, né? Que está na rua caído. Nós estamos aqui, amados. Nós somos privilegiados, uma igreja bonita, cheirosa. Mas tem tanta gente abandonada, ferido, precisando de uma palavra, precisando de um amor, precisando de um abraço, precisando de dizer, Deus é contigo, te levanta, aleluia. Precisamos nos acordar
palavra de Deus nos diz em Efésios: desperta, igreja, tu que dormes. A igreja está dormindo nos últimos anos. E eu tenho dito, gente, eu tenho pelejado no mundo espiritual para que se levante a juventude, os irmãos, para não olharem, como disse o presbítero, né, que não é carro, não, um vazio, não é carro, porque a gente vai em casas muito chique, muito valor, mas tem um vazio, uma tristeza, uma angústia, às vezes filhos na droga, tanta coisa que a gente vê, precisando ser preenchido pelo Senhor Jesus, o vazio. Mas este vazio, amados, nós precisamos ajudar os nossos irmãos, né, a receber a presença do Espírito Santo. E aí nos fala a palavra do Senhor assim: e eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, disse: o que mete comigo a mão no prato, este há de me trair. No 24: em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem que por o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. Irmãos, eu quero deixar uma coisa, algo para nós. Não é só adultério, só isso, só aquilo que a gente traz Jesus. Não. A gente traz Jesus quando a gente nega Jesus. Não, eu não vou. Mas fala de Jesus: não, eu não tenho carro, eu estou a pé. Não, eu não vou porque meu carro é novo. Tantas coisas eu já vi, tantas coisas que se escusam de fazer para Deus. Começa a trilhar muito bem e daqui a pouco desiste da igreja, desiste de Deus, desiste das coisas que Deus tem. Irmãos, e a Bíblia é bem clara. Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Ele tem que seguir. Ele não pode retroceder. Ele tem que seguir, porque se eu quiser bênção para a minha vida, para a minha casa, eu vou ter que seguir. Eu vou ter que me armar de coragem. Mas vou mudar de igreja, não adianta mudar de igreja, de ministério. Porque a igreja é nós. Jesus está dentro de nós. E aí nós temos que estar no lugar, num ambiente onde nós estamos bem, pronto. Vamos ter problema? Vamos ter isso, vamos ter aquilo, vamos, mas eu sou de Jesus, caminho com Jesus e junto com os meus irmãos e pronto. Eu aconselho assim, irmãos, primeiro Jesus, teu chamado, a tua família e teu trabalho secular, cuida disso aí. Não te envolve com muita coisa. Jesus está voltando. Nós precisamos estar firmes com o Senhor. Aí muitas vezes eu chego lá em casa, chega a pessoa lá em casa: pastor, eu vou desistir, não aguento mais. A cruz está pesada. Não vai desistir. Não pode desistir de Deus. Não pode desistir de Jesus. Por quê, meu amado? Foi Ele primeiro que te escolheu. Se tu está aqui, foi concebido no ventre da tua mãe porque Ele permitiu. Tá bom? Eu digo sempre aos irmãos. É a mesma coisa. Então tu desiste da tua família. Vai desistir de Deus, que Deus te deu a família? Então desiste da tua família. Não podemos desistir dessas duas coisas, de Deus e da nossa família. Foi algo que Deus colocou na nossa vida. Nós não podemos desistir. Temos que estar firmes nas promessas do Senhor. E aqui o Senhor diz assim que ai daquele homem que trai a Jesus. Trai muitas vezes a gente começa a ficar enfraquecido, começa a olhar para isso, começa a fazer isso, fazer aquilo, e esquece, amados, que Jesus nos chamou, que Ele nos ama, que Ele está vivo, que Ele está no nosso meio. Porque a Bíblia me afirma com certeza: quando estiver 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, Ele estaria. Então, quantos nós estamos aqui? Mais de 100. Então, você acha que Jesus não está aqui? Ele está aqui, em espírito e em verdade, para cear conosco nessa noite. Ele está aqui, Ele quer nos fortalecer. E imagina só, Jesus então ali, Moisés veio para libertar, fazia a Páscoa, mas Jesus estava se entregando naquela Páscoa como um cordeiro. Imagina, e eu fiquei imaginando, amados, o sofrimento de Jesus, porque Jesus convidou os 3 para vigiar com Ele. Não vigiaram no Getsemane. Vocês já imaginaram quanta traição que Ele recebeu
de Pedro, que negou ele 3 vezes. Quantas vezes, amados, os discípulos foram lá chamados para vir interceder com ele, dormiram, Jesus sozinho. Quantas vezes Jesus ficou só, abandonado, humilhado por mim e por ti, aleluia. Quantas vezes? E Deus falava comigo hoje, eu fico assim, constrangida com este amor verdadeiro, este amor tão lindo do nosso Deus. E Ele diz então que melhor o homem, não ter nascido do que trair Jesus. Cada um conhece o que tem para fazer para Deus. Cada um de nós, um de uma forma, outro de outra, mas permaneça fiel a Deus. Aleluia. Olha só que ele no 25. Respondendo Judas, o quem o traía, disse: porventura sou eu, Rabi, quer dizer mestre. E Jesus disse: tu disseste. Jesus não disse assim, é tu. Jesus sabia que ele ia trair. Vocês já imaginaram, sentado na mesa, ele sabia o que ia acontecer com ele, sabia quem era o traidor, e o traidor disse assim: será que é eu? Jesus, é tu que disse. Mas Jesus sabia, mas Jesus não ia acusar, porque Jesus sabia o fim do traidor. E olha só, e quando eu estava lendo essa passagem, e hoje estudando, que Judas estava ali na ponta, com título de honra na mesa para Jesus, eu lembrei de algo. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, um dia de trabalho. Mas vimos que aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, aquela prostituta que se tornou uma mulher de Deus, que ungiu os pés de Jesus, deu tudo que ela tinha, um vaso de alabastro, deu tudo que ela tinha, o melhor. Ela ungiu Jesus para o sepulcro. E ela não estava num lugar de honra, amados. Ela estava aos pés de Jesus. Muitas vezes Jesus nos dá um lugar de honra e nós vivemos errando, fazendo. Aquela mulher ninguém queria saber dela porque ela era uma prostituta. Mas Jesus veio salvar, aleluia, os pecadores, amados. Jesus não se importa com o que está acontecendo contigo, que aconteceu contigo. Ele quer te salvar, Ele te ama, Ele deu a vida dEle. E quer te dar um lugar de honra nessa terra, aleluia. Ele quer te dar um lugar de honra nessa terra, sabe por quê? Porque Ele conquistou essa terra para os homens usufruírem dela. Nós podemos ter tudo nessa terra, mas não esquecer quem é que nos deu. Quem nos deu aquela profissão? Quem será, meu Deus? Quem será que nos deu o livramento lá na faculdade? Um dos meus netos estão fazendo faculdade, a outra fez lá, outros estão aqui fazendo, mas eu digo fora da cidade, Porto Alegre. Outro dia uma foi assaltada, a namorada do meu neto, lá em Porto Alegre, saindo da faculdade. E aí eu disse: amor, a avó ora por vocês todas as noites. Eu amo os meus netos demais. A avó ora 3 vezes por dia e 1 vez à noite por eles. Deus livre deles. E aí ele mandou a mensagem: vó, através da sua oração, eu creio que a Luísa foi livre de matarem ela. A tua oração, irmãos. Sabe o que eu aprendi esses dias? Que a gente tem que dizer o nome da pessoa. E eu digo o nome. Eu digo o nome deles lá em tal lugar. Senhor, eu envio o anjo lá. Diz o nome dos teus filhos, dos teus netos. Ora, fala, diga. Apresenta-lhes para Cristo. E eu pensando assim: quem é que nos dá livramento? Se não é o nosso Deus. Se nós não tiver Deus. Quem é que nos dá o alimento diário na nossa mesa? Mas quando eu chego na mesa, eu fico constrangida. Porque eu como hoje o que eu gosto. O que eu quero. Eu não tinha esse privilégio. A gente nem tinha quando era criança. Mas hoje a gente tem o privilégio de se alimentar daquilo que a gente gosta, do que a gente quer fazer. Quantos e quantos não têm, irmãos? Com essas chuvas eu pensava, tem pessoas que moram numa casa de um lugar só, para 4, 5 pessoas, com essa chuva entrando para dentro da casa. Hoje você é filho de Deus, você é um privilegiado.
Deus quer que você tenha cada vez melhor, mas nunca esquecer que isso vai ficar aqui, que você vai para o céu, para a eternidade. Nem a roupa que a gente vai usar, a gente não vai escolher. Vamos usufruir do melhor nessa terra, vamos viver bem nessa terra. Quantos livramentos, aleluia, não é, Ana? Ana que estudou em Porto Alegre também, né? Quantos livramentos nesses ônibus, nessas coisas. Nós que fizemos a obra todos os dias na faixa, não sabe os ataques nessas faixas. Deus nos livrando, porque Ele deu para nós o privilégio de viver bem nessa terra, usufruir dessa terra, mas não murmurar, em tudo dar graça, em tudo glorificar o Senhor, em tudo dar graças. Aleluia, louvado seja Deus. Se eu estou passando por isso, porque Deus permitiu, porque Deus vai me dar o melhor. Às vezes nós somos pais passando por dificuldade com filhos com algumas deficiências, né? Às vezes a gente vê isso e aí um dia Deus falou assim para mim: Deus dá aquele filho para aquele pai e aquela mãe que vão criar com amor e com sabedoria. Deus permite. É um presente de Deus, né? Olha só nossa querida Vitorinha, né? Nossa Vitorinha canta, ela tem visão espiritual, ela é linda, né? E a mãezinha dela e toda a família e nós também amamos e não vimos nada de anormal, né? Glória a Deus. É isso que nós temos que entender, não tem nada de anormal. O pensamento está em Cristo. Deus quer isso de nós. Deus deu tudo para nós. E Ele diz para Judas: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu. Na noite que Ele foi traído, meus irmãos. Partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dizendo, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele, do cálice, todos. E hoje fazia um lembrete para os irmãos. Jesus é que disse aqui: bebam todos. Jesus não disse assim: tem que ser casado, tem que ser católico, tem que ser evangélico, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Todos bebam. E Ele diz: examine-se o homem assim mesmo. Então eu prestava atenção, irmãos, existe muito dogmas, muita coisa. Os homens vão criando estatutos que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, né? Tem que isso, tem que aquilo, tem que ficar 6 meses discipulado. Eu quero te dizer uma coisa para ti: quando alguém quer se converter de verdade, Saulo ficou 3 dias, né? Sério, Saulo foi um homem que ficou mais tempo sendo discipulado por Pedro. Não teve nenhum discipulador neste tempo. Jesus veio, larga a rede, vem, vamos lá, entendeu? No caminho que tu segue a Jesus, tu vai sendo discipulado dia após dia tu vai aprendendo, dia após dia, Jesus vai tirando as escamas dos nossos olhos e nós vamos aprendendo. E aí eu sou assim, ó, eu vejo assim, de uma forma que Deus me mostra, que as pessoas fazem tanta coisa para as pessoas chegarem a Cristo. Não faça isso, ande junto com aqueles que são desprezados pela sociedade. É isso que Jesus quer de nós, que a gente ande junto com eles, que a gente ame eles, que a gente abrace, porque nós somos representantes de Cristo. Eu sou uma representante e quero chegar até o fim. Olha só, bebam todos, no 28, porque isto é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento é derramado por muitos, viu? Vocês viram? Não é por todos, para a remissão dos pecados, porque nem todos aceitam a morte de Cristo, nem todos aceitam a viver uma vida cristã que Jesus se entregou por nós. E olha só, digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Olha só, Jesus fez a ceia, como eu disse para vocês lá. Não, eu acho lindo Jesus demais. Eu sou apaixonada por Jesus.
Imagina, onde a gente vai fazer a ceia? Ué, mas a gente, sabe, vai lá e lindo que os discípulos nada. Vai lá, vocês vão lá e vai ter um homem assim, vocês falem com ele. A gente vai na casa dele, a gente ceia. A gente faz a Páscoa. Por quê? Porque o Senhor Jesus não podia fazer a Páscoa junto com os judeus. Ele era desprezado. Então ele estava com os discípulos e o homem dono da casa abriu a casa e fez um banquete para a ceia. E Jesus foi convidado, que estava ali, e os outros eram convidados de honra. Judas era convidado de honra. E nós vimos assim, ó, às vezes eu vejo tanto, vocês já viram isso? Tantas pessoas convidadas de honra que não dão honra para aquele que convidou. Eu vejo isso. A gente não está julgando, mas a gente está chorando aos pés de Jesus, para que as pessoas acordem, amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, eu fiquei pensando assim, Judas, ali, no lugar de honra. Também estava João, que naquele mesmo dia deitou no peito de Jesus, o discípulo amado, a quem Jesus amava, a quem Jesus entregou a mãe dele e os irmãos que estavam lá na cruz, olhou para João e disse que esse é teu filho, e estás ali a tua mãe. Jesus foi morto na cruz, mas entregou a mãe dele para João cuidar, o discípulo amado. João nunca fez milagres, ele era só evangelista. Chorava pregando e fazendo evangelismo, nunca orou em posição de mão, nada. João, ele era um discípulo cheio do amor de Deus. Ele pregava, fazia evangelismo, fazia evangelismo. E a certo tempo ele estava pregando, prenderam ele e colocaram na ilha de Patmos. Vai morrer. Vamos calar a voz de João. Chega de pregar. Lá naquela ilha de Patmos, amados, ali era cercada, tinha animais ferozes na volta, quem ficava ali morria ali, não tinha como sair a nada. Trancaram as portas, atiraram João dentro de um tonel de óleo fervente. João saiu ileso. João ali, um certo dia, abriu o céu. Apocalipse capítulo 4. Se você quer aprender uma palavra comigo, Deus falou fortemente comigo hoje sobre essa passagem. Gosto demais do meu Jesus. Apocalipse 4. Aleluia. Aquele que estava no lugar de honra. Junto com Judas. Talvez você caminhe com alguns dos Judas, mas você não devolve. Talvez você esteja sentado com Judas, traindo Jesus, mas você não se importa com o caminho. Se importa que tu tem um lugar de honra com Jesus. Olha para mim, olha para o teu irmão e diga: você tem um lugar de honra com Jesus. Meu Deus, olha dele. Apocalipse capítulo 4. Aleluia, diz assim: naquele dia, João viu a visão do trono da majestade e os 24 anciões e os 4 animais. Olha só, depois dessas coisas, ele preso ali, ele poderia dizer: nunca mais eu vou sair daqui, não tem jeito. Oh meu Deus, e agora? Eu preguei, eu deixei tudo por ti, porque João deixou tudo por Jesus. E eu contei para os irmãos hoje que eu levantei assim, o saudosista. Eu disse: Deus, por que o Senhor me escolheu? Eu não estou entendendo. Até hoje. O Senhor disse: mas não é para entender, é para fazer. Mas Senhor, eu sou uma mulher. Senhor, meu Deus, quantas coisas. Se você olhar a minha vida, entrar na minha vida, o que eu já passei pelo Evangelho, não tinha como suportar. Só pode ser o Espírito Santo. Comecei a falar, mas meu Deus, e quando eu penso assim que estão todo mundo correndo bem, a corrida preparada pelo Senhor, quando eu vejo volto alguns, pastor, a gente vai desistir, a gente não suporta. Eu digo: meu Deus, vou ter que pegar de novo e ombrear e paletear esse povo de novo. Até quando, Jesus? Eu falo isso para Deus.
Eu falo, Deus, eu sei que eu sempre fui uma pessoa humana desde criança, mas às vezes que eu fico assim, meu Deus, por que o Senhor botou esse espírito dentro de mim? Que é um espírito manso, que é um espírito de amor, que é um espírito que ama as pessoas incondicional, as prostitutas, os drogados, os homossexuais, tudo para mim é um ser humano, é uma alma preciosa para Deus. Porque Deus abomina o pecado, mas o pecador, ele ama a gente. Nós temos que amar as pessoas, respeitar as pessoas, mas às vezes eu brigo comigo mesmo. Eu queria ser aquela que tomasse a frente e botasse uma briga lá no Face, mas não dá, eu não consigo. Eu falava isso para Jesus hoje. E Jesus falou para mim assim, Espírito Santo, não fala nada, filho, eu te escolhi diferenciado. Segue. Eu disse, mas até quando, Jesus? O Senhor disse, segue. A coroa da vida te espera. Então nós precisamos de um galardão. Precisamos pedir o amor de Jesus. Não é fácil tu amar incondicional. Porque eu dizer que eu amo alguém que é bonzinho para mim é fácil. Agora tu dizer amar alguém que todos os dias te dá uma alfinetada, te dá uma facada nas costas, isso é amor de Deus, meu filho. E a gente, perdão, é largar no mar do esquecimento e viver uma nova história. Porque eu vou te dizer para ti, tem muita gente que perdoa da boca para fora, mas o coração está cheio de mágoa, ressentimento, coisas. E isso eu não tenho, graças a Deus, no meu coração. Eu deixo ontem, hoje eu vou viver hoje, amanhã está nas mãos do Senhor. Amanhã pertence a Deus. Ele é meu Deus, Ele sabe. Você entende nessa noite que eu estou falando? Jesus é assim. Ele estava lá com Judas, deu um lugar de honra para Judas. E Judas traiu ele. Por 30 moedas de prata, um dia de trabalho, vendeu o mestre. E se arrependeu, porque o inimigo faz assim. Ele foi lá, vendeu Jesus. E olha só, nessa história nos conta que ele já estava tramando, um dia antes, vender Jesus. E senta na mesa, no lugar de honra com Jesus, meus amados. Aí você se sente, muitas vezes, magoado por alguma coisa. Mas o que Jesus fez por ti e por mim, o valor que Ele dá para nós. Se você não tiver ninguém que te ama, pode contar com certeza que tem alguém que te ama acima de todas as coisas. Que te respeita, que te ama, que te adora, que cuida de você, dos mínimos detalhes. Quando está dormindo, ele já está preparando o café da manhã e diz, acorda filho, vamos trabalhar. Vamos orar na madrugada. Eu oro na madrugada às 3 horas. Olha só. E aí então ele disse assim, ó, amados, aqui, vamos ler lá, porque eu estou passando as horas, estou falando demais. Eu esqueço que não era para estar falando demais. Glória a Deus, vocês estão entendendo? Apocalipse 4. João estava lá. Quantas vezes nós estamos assim, encarcerados, né? Parece que não tem saída. Ou até vou desistir. Não vai desistir nada. Vem uma luz de cima e diz, caminha mais uma milha. O 4. Depois dessas coisas, João, olhei e eis que estava uma porta aberta. Estava preso lá, né? Há uma porta aberta no céu. A porta da terra fechou, mas a do céu abriu. É a mais importante. Ó, estava uma porta aberta no céu e a primeira voz, que como de uma trombeta, ouvira falar comigo e disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Sobe aqui, ó, coisa linda, gente. A porta fechou aqui, aí Deus abre o céu e diz, olha, sobe aqui, João. Você está entendendo? Ó, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. Era semelhante a esmeralda. Jesus, ele estava na frente com Jesus. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saiu relâmpagos, e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo,
as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como um homem. O quarto animal era semelhante à águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, ao redor e por detrás, e estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, o que era, e o que é, e o que há de vir. E os 4 animais davam glória e honra, ações de graça, ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. E os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre. Lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram todas criadas. Coisa linda, gente. Olha o poder de Deus. Olha só, este João que estava lá não era um Pedro que expulsava demônio, que negou Jesus, que caminhou sobre as águas. Era um homem manso, João. Mas ele ficou com a revelação para nós como igreja. Foi ele que recebeu a revelação. Lá na ilha de Pátmos, vão matar ele. O povo queria matar João, mas Deus abriu a porta do céu e disse: vem até aqui que eu quero te mostrar. Ele esteve na frente de Jesus. Ele viu tudo. Então, para nós encerrar, meus amados, ele disse assim: Jesus, vocês vão participar agora. De agora em diante não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Olha a promessa, gente querida. Olha a promessa. Jesus no último dia ia ser crucificado no outro. Olha, a partir de hoje vocês não vão mais viver aqui, mas vamos beber da vide lá com meu Pai, vamos cear junto nas bodas. E ele deixou para o apóstolo Paulo, 11, 23 de 1 Coríntios, ele disse, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei. O apóstolo Paulo recebeu uma revelação de Jesus, que era para participar da Santa Ceia, lembrando deste dia que Jesus confrontou com tudo que estava ali e venceu. Então, Deus fala com a palavra, né? No 30 diz assim: e tendo cantado um hino depois da ceia, saíram para o Monte das Oliveiras. E eu hoje estava lá, falei isso lá na congregação, e o irmão me procurou e disse assim: bah, pastora, essa palavra Deus mexeu comigo. Vamos cear e depois vamos cantar. Cada vez que se reuniam para cear, eles cantavam. E depois que eles cantavam, eles iam para o Monte das Oliveiras, para o monte, subiu o monte, lá no monte onde vocês vão, para orar. E este irmão disse: pastor, a gente não faz isso. Pois então comece a fazer. Porque vai orar, se é na tua casa, antes de qualquer coisa vai orar. Olha, como estava bom, Senhor, vamos louvar o teu nome, vamos agradecer, ouvimos a tua voz. Porque aí esse irmão disse assim: pastora, eu vou correndo para casa e comendo um X. Aí Deus falou com ele que as coisas espirituais não são assim, que a gente tem que buscar as coisas espirituais para nos fortalecer. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? Jesus é a nossa ceia. Nosso Cordeiro Pascal é Jesus. Né? João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Né? João estava anunciando, mas Jesus é o Salvador. Moisés libertou, mas Jesus salvou. Entendeu? Nós estamos aqui salvos por Jesus. Quem é salvo dá glória a Deus. Eu sou. Tem gente que diz assim: não, eu não sei da minha salvação. Como tu não sabe? Tu não aceitou Jesus na tua vida, tu não segue o caminho com ele? Eu sou salva. Eu tenho Jesus. Ele é meu Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é meu Deus.
Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Quem é que entendeu a mensagem dessa noite, que é o glória a Deus? Aleluia. Essa é a mensagem que eu tinha em nome de Jesus. Deus